Como operar day trade em ações de minério? Muito prazer, pessoal. Meu nome é Marcelo Bassani, eu sou professor do Hub3 e da Bitrader de ações de mercado à vista. E a aula de hoje é uma aula que tem um temperinho especial. Como que você opera day trade em ações, só que em ações do setor de minério, de commodities? Tem algum macete, alguma forma legal a mais para a gente olhar? Muito bem, vamos lá. Eu peguei aqui a maior ação nossa de minério, que é a Vale, e estou fazendo o modo simulado, tá? Que é um pregão que já aconteceu no dia 30 de maio, tá? Então isso já aconteceu, essa operação já foi. Eu vou rodar no módulo simulador aqui no Profit, que é o software que a gente utiliza para operar day trade. Algumas coisas legais, tá? Vale é um papel que em day trade você consegue alavancar aí. Tem vezes que um pouco mais, um pouco menos, mas na média mais ou menos 100 vezes o capital que você coloca na corretora. Exemplo, se você colocar lá R$1.000, você pode operar até R$100.000 deste papel, tá? Então, o que isso significa? Significa que você tem uma alavancagem de mais ou menos 100 vezes o seu valor, tá bom? Isso é bom? Isso é bom, mas isso também é ruim, tá? Porque se você não tiver um bom gerenciamento de risco, significa que se o papel voltar 1%, é um equivalente, como se você tiver alavancado em 100 vezes, é equivalente a 100%. Ou seja, é equivalente a você perder todo o teu capital. Então não é porque alavanca em até 100 vezes que você vai fazer isso, tá bom? É só para você saber que é possível. Muito cuidado com o gerenciamento de risco, tá, pessoal? Então, sempre que você for operar day trade, comece no simulador, tá? Ali, para você ambientar, entender. E aí você vai sentindo aos poucos o quanto que você pode ter de alavancagem, tá bom? Tem papéis que alavancam 10 vezes, tem papéis que alavancam 5 vezes. Esse aqui é um dos papéis que mais alavanca na bolsa naturalmente. Tem vezes que ele está lá 99, 98 vezes, depende do quanto você vai colocar aí de margem, né, para operar. Mas com R$1.000, mais ou menos aí você consegue operar até R$100.000 deste papel. O lado positivo é que se ele andar 1%, você ganha aí 100%, né? Então com R$1.000 você sairia com R$2.000 mais ou menos neste valor, tá bom? Pessoal, é importante fazer este disclaimer antes aqui, porque ele é tanto para o lado bom quanto para o lado não tão bom, que é o stop, tá? Por isso coloque o seu stop, tá? Vamos entender isso um pouquinho, beleza? Pessoal, primeira coisa que eu olho aqui na Vale, tá? Eu olho o gráfico de 60 minutos dos últimos 4 pregões, tá? Então eu olhei aqui do dia 29, do dia 28, do dia 27 e do dia 26, tá? Eu vejo o ponto mais alto, né, que a gente chama de ponto de resistência desse papel, e eu coloco uma linha ali, né, uma linha de resistência, tá? E traço nesta parte aqui. Na parte de baixo é a mesma coisa, só que ao invés de chamar resistência, tudo que está abaixo nós chamamos de suporte. E nós vemos que o papel ele tem aqui, né, esse suporte nessa linha aqui, né? O que a gente vai fazer? Se o papel abrir comprador, nós vamos ver eventuais momentos aí de compra dele aqui, tá? Se ele abrir vendedor, né? Ou seja, se abrir comprador, se ele romper essa resistência, nós vamos ver operações na ponta compradora. Se ele abrir rompendo este suporte, nós vamos ver operações na ponta vendedora. Tome cuidado caso ele abra nessa situação aqui na ponta compradora por alguns motivos. Primeiro, existe uma média de 200 períodos que tem os últimos 200 candles de 60 minutos, que é muito forte, está rondando aqui acima desse papel, o que pode ser um freio, tá? E ele está bem próximo da resistência, ou seja, uma região entre compradores e vendedores, em que vendedores não vão querer ceder e compradores vão querer comprar. O papel pode ficar meio que brigando, então talvez não seja tão interessante se o papel abrir na parte compradora. Além disso, o gap entre o fechamento do dia 29 e essa resistência é de 1,62%, ou seja, o papel teria que andar em 1,62% para você começar a pensar numa estratégia, né, num modelo comprador, o que é muito forte. Já ao contrário, ele teria que andar apenas 0,30 aqui, né, 0,30
né, 0,31, para você já pensar numa venda, ou seja, ele teria que andar muito menos na ponta vendedora para você entrar, né, numa eventual venda deste ativo. Além disso, eu costumo olhar este papel aqui. Eu entro no TradingView, que é um site de graça, e escrevo o ticker FEF, FEF1, exclamação, para saber o quanto que é o TSI Iron Ore, tá? O minério de ferro lá na China. Se ele está negociando em alta, se ele está negociando em baixa, e ele já me dá uma pista aqui. Fato é, pessoal, que no dia 30, lá na China, o minério estava numa linha de tendência de baixa, ou seja, ele estava sendo negociado mais vendedor aqui na sexta-feira, tá? Até o final do dia aqui, ou seja, quando abriu o mercado aqui no Brasil, ele já estava bem vendedor, o que nos sugere, tá, que provavelmente poderia as ações de minério também abrir numa ponta mais vendedora. Dito isso, corroboraria, obviamente, aqui nos nossos estudos, algo em que rompesse aquele suporte numa ponta vendedora, visto que o minério de ferro, tá, no dia 30 estava mais vendedor, tá? Mas a prática, né, é muito diferente de ler um livro. Então, tem que ler o livro, tem que estudar, mas tem que ter a prática também. Vamos à prática? Vamos lá. Coloquei aqui no módulo de simulação, tá? E aí, pessoal, eu vou olhar este papel aqui no gráfico de 60 minutos e vou aguardar, ver se ele vai abrir na ponta vendedora ou na ponta compradora, tá? Vamos aqui na velocidade máxima, ele já está aqui às 10h02, a ideia é que ele abra às 10h03 da manhã, tá? E a gente vai acompanhar, ver onde que ele vai abrir. Bem, abriu bem próximo à região de fechamento, tá? E ele está abrindo no modelo de venda, pessoal, tá? Então eu olhei lá fora, olhei o mercado lá fora, vi que o mercado lá fora estava vendedor, tá? E aí, o que eu vou fazer neste caso aqui? Eu vou procurar operações mais na ponta vendedora. Vi também que ele não abriu rompido com o meu suporte, ou seja, ele não abriu abaixo, os valores abaixo do meu suporte, porque pode ser um gap, eu posso ter um gap, o valor, eu entro na ponta vendedora, mas o papel ele tende a fechar o gap, isso pode acontecer, e aí não é tão interessante, né? Porque aí provavelmente eu seria estopado, tá? E aí eu vou aguardar o fechamento do primeiro candle aqui, normalmente às 10h15. Mas Marcelo, a gente está olhando o gráfico de 60 minutos. Exatamente. A gente faz o estudo pelo gráfico de 60 minutos, mas a entrada sempre vai ser pelo gráfico de 15 minutos, tá? E é o que está acontecendo aqui, ó, tá dando perto das 10h15 da manhã, tá? Eu vou trocar o meu tempo gráfico, tá, pessoal? Deu um stopei aqui rapidamente, tá? Eu vou trocar o meu tempo gráfico e vou novamente traçar um suporte, pois lá fora tá vendedor, aqui abriu querendo romper, vamos ver o que acontece. Por enquanto, nada a se fazer, pois não foi ainda rompido, tá? Então eu vou entrar aqui, lembrando, dia 30 foi uma sexta-feira, tá? Normalmente sexta-feira a bolsa tende a ter um volume menor de negociação, isso é bem normal, tá, pessoal? E aí a gente vai aguardar aqui no local até ver o que acontece, tá? Lembrando, as entradas normalmente são feitas pelos gráficos de 15 minutos e os estudos são feitos pelo gráfico de 60 minutos, tá? Então, simples assim, não tem muito o que fazer. Coloquei aqui o meu estudo na Vale, tá? Ela está brigando ainda, nada a se fazer. Enquanto ela não romper este suporte aqui, eu não entro na operação. Mas já está com uma cara mais vendedora, né? Você entende o que eu falo de congruência? Lá fora está mostrando, né, um papel mais vendedor em Dalian, né, no minério de ferro. Aqui o suporte está muito mais próximo de um rompimento do que a resistência, e se isso acontecer, nós vamos entrar na ponta vendedora, tá? Vamos aguardar, e aí já vou colocar aqui no ambiente simulador, tá? Vou colocar a minha senha aqui, né?
Então agora, ó, vamos ver aqui, ó, rompeu, certo? Rompeu esse candle aqui. O que você vai fazer? Você vai acompanhar este rompimento aqui, tá? Ele rompeu muito próximo da região do gráfico de 15 minutos, tá? E aqui é o seguinte, tá? Ele está rompendo, ele confirmou este rompimento. Você tem duas opções, tá? Primeira delas, aguardar, tá? Esse candle fechar, isto é uma possibilidade, ou fazer a entrada pelo gráfico de 5 minutos. Exatamente, isso é uma técnica avançada que também é mais arriscada, mas que você pode fazer, visto que ele está com um volume bem acima da média, e ele já está com o primeiro candle, segundo candle, terceiro candle vendedor. Você pode encurtar este movimento, tá? Trocar o tempo gráfico e fazer a entrada pelo 15 minutos. Lembre-se, análise pelo 60, entrada pelo 15, só que quando você entra com alto volume de agressão acima do normal, você pode fazer essa entrada ao final do candle de 5 minutos, tá? Que no caso vai ser mais ou menos esta hora aqui. No site do BTG, você consegue ver até quantas vezes você consegue alavancar determinado ativo. Ó, na Vale, dá para ver aqui no dia de hoje que está em até 99 vezes. Ou seja, com R$1.000 você consegue operar até 99 mil reais, tá? Se eu fizer uma simulação aqui, vai dar mais ou menos aqui umas 1.800, acho que 1.900 ações já vai passar, né? Já passou. Mas 1.800 ações você conseguiria operar. O que isso significa? Essa barra aqui de 5 minutos, ela está praticamente sendo fechada. Você deve colocar o stop, porque o stop ele é o seu protetor. Você vai colocar ele na máxima desse candle aqui, que vai dar 0,46%. Ou seja, se esse papel voltar R$1.000, tá? Se esse papel ele voltar 0,5%, mais ou menos, tá? Você seria estopado com mais ou menos aí 400 e pouco, quase R$500. Vamos colocar aí R$500 para mais? Então seria o seu prejuízo máximo numa eventual estopado desse papel, caso ele pegue aqui a média de 9 períodos, tá? Então você vai vir aqui e colocar uma ordem de venda nessa região, tá? No caso aqui nós estamos operando 95.454, porque com R$1.000 o BTG me permite operar até 99 vezes nesse dia. Tem dia que é um pouco mais, tem dia que é um pouco menos, tá? Depende do dia, eles vão reajustar. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar o seu stop, ó, tá? Depois que ele pegar a sua ordem aqui, você vai colocar o seu stop na máxima desse candle, porque se voltar a operação, você sabe o prejuízo máximo que você vai ter. Beleza? Vamos dar um play aqui. Beleza? Pegou a minha ordem. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o meu stop nesta parte aqui, ok? E aí, eu vou traçar os meus ganhos, tá vendo? Aqui deu R$450. Falei, né? Algo próximo de R$500, tá? 400 e pouco, quase R$500. Deu aqui, ó, R$450. Então, com R$1.000, se essa operação der errado, R$450. É muito dinheiro, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui um exemplo, tá? Você perder 45% do seu capital não é saudável, tá? É só para mostrar que é possível, tá? Mas faça isso no simulador ou comece com a mão baixa, né? Como a gente costuma dizer, tá? O lado positivo é que se essa operação andar, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, ó, tá vendo, ó, em projeção de Fibonacci e vai da máxima do candle anterior, do gráfico de 5 minutos, tá? Até a mínima desse candle, porque você está operando na ponta vendedora, vai traçar os alvos de Fibonacci, tá? E aí você pode escolher, Marcelo, eu quero ir até o primeiro alvo, que é em 618, eu quero ir até o segundo alvo, que é em 100%, ou eu quero ir até o terceiro alvo, que é 1618, tá? Nós vamos nesta operação aqui ser mais conservadores, tá? E vamos ver se ela vai aqui até o segundo alvo de Fibonacci, vamos pôr para rodar aqui, e vamos ver se ela alcança até esta região. O que é legal? Eu estou disposto a perder 450, mas estou disposto a ganhar quase o dobro. Isso é interessante também. Procure operações em que a probabilidade de você ganhar é maior do que a probabilidade de você perder.
Nesse caso aqui, se eu perder, estaria perdendo R$ 450 e se eu ganhar, estaria ganhando 846, quase o dobro, tá? Então vamos ver como a operação ela se sai aqui, tá bom? Isso aqui, como eu disse, ela entrou bem na tendência, então eu antecipei um pouco o movimento dos 15 minutos, tá? Trouxe para o gráfico de 5 minutos, justamente por eu observar nos primeiros 5 minutos que o volume vendedor estava muito acima do volume tradicional, tá? Do volume comprador. Então eu entrei. Você vê aqui, né? A operação já roda num lucro e a escolha é muito sua. É algo muito pessoal. Quero colocar o dinheiro no bolso e quero ser feliz, você pode fazer isso. Quero continuar na operação, você também pode fazer, tá? Você vê nesse momento aqui entra um volume ligeiramente comprador, já está trocando, né, para vendedor. E é o seguinte, quero estar nessa operação, continua. Nós vemos que o gráfico ele está altamente descendente e são 10h45 da manhã. O que muda? O que muda é que normalmente numa operação de day trade normal, as operações são mais curtas, né? Os tempos são menores. Aqui os tempos nas ações eles sempre vão ser um pouco maiores, tá? Então você vê aqui que o papel ele está chegando perto aqui já da retração de 50, né? Ele está estabilizando ali na 382 e ele tem andado, né? A média de 9 períodos tem sido um baita de um suporte, média de 9 períodos essa que vai marcar os últimos 9 períodos do papel, tá? E aí, turma, é aguardar, tá? Você vê, como eu entrei aqui, eu não vou mexer no meu stop, tá? Como eu entrei num tempo menor do que 15 minutos, eu não vou mexer no meu stop, eu vou deixar meu stop aqui, porque se eu for estopado, aconteceu, paciência, tá? Você vê que ela recupera aqui, né? Chega até próximo da região da VWAP, tá? Para ver se vai descer ou não. Vamos aguardar o gráfico para ver como que vai caminhar esta operação, tá? O que eu fiz foi uma antecipação do movimento, tá, pessoal? Você vê que o papel ele volta aqui para essa casa aqui, né? Tá praticamente no 0 a 0, cheguei a ganhar 300 e poucos reais e agora o papel ele tá voltando, tá? Chegou até a tomar um calorzinho, né? Dá um pequeno prejuízo. Agora vamos ver. O que você vai fazer? Não mexe no stop, tá? Se você quiser, obviamente, acompanhar pelo gráfico de 15 minutos, é possível também, tá? No gráfico de 15 minutos, se você for traçar um alvo de Fibonacci, você vai ver que, olha que legal, ó, ele vem na região de 382 aqui, né? Onde a gente colocou o valor. Ou seja, a gente está sendo até conservador. É estranho falar conservador em day trade, né? Mas a gente está sendo até conservador nos nossos movimentos, tá? E aí, nesse caso aqui, é aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Mas o papel tá aparentemente andando. O que é difícil também, a gente escolheu um dia aqui que é sexta-feira. Normalmente é um dia em que o volume de negociações é menor do que o normal, tá? É um dia em que o volume ele acaba sendo um pouco mais baixo. Então a bolsa ela tende também a ser um pouco mais lateral, tá? E aí você escolhe, eu quero encerrar, não quero, a operação aqui agora ela tá dando R$300 no modo simulado, mais ou menos, né? Voltando um pouquinho agora, mas entre 200 e 300, né? A gente tem que aguardar, tá? Se coloca o stop no 0 a 0, a gente teria sido estopado e estaria fora da operação. Vamos ver o que acontece aqui, tá bom? Você vê, né? Tem uma linha aqui, não sei se você consegue ver aqui na imagem, mas essa linha aqui a gente chama de VWAP, né? Você vê que o papel, os candles estão respeitando bem essa VWAP, ela está funcionando meio como um suporte, né? Uma barreira entre compradores e vendedores que não estão deixando o preço abaixar mais, tá? E aí a gente fica nessa daqui, aguardando até onde o papel vai ir. Pessoal, deixa eu andar um pouco a operação, tá? Porque quando você entra num day trade de ações, é comum que isso aconteça, tá? Aqui no simulador já são 12h23, a operação ela aconteceu ali por volta das 10h30, 10h45, tá? Ou seja, uma operação que já está há quase 2 horas aí rolando. Só que para day trade, se você parar na proporção do seu capital, né? Para quem está com R$1.000 aqui, ó, já está com 342 mais ou menos
e contando, tá? Ou seja, já fez mais de 30% do seu capital ali em 2 horas nesse modelo de operação. Claro que o nosso alvo é para praticamente dobrar aqui o capital, tá? E a gente continua. Como são candles pequenos, não é muito legal você estopar no 0 a 0. Se você tivesse colocado no 0 a 0 seu stop logo no final do primeiro candle, do candle 3 aqui, você teria sido estopado, você estaria fora da operação, você estaria fora deste gain. Então mantenha o stop onde ele está ali, justamente porque as barras, elas são pequenas. Essas barras que estão acontecendo aqui, elas de fato aqui elas estão muito pequenas, tá? E aí você começa a ver um volume vendedor entrando aqui ao meio-dia e 34, tá? A gente está com 522 aqui, tá? Já de gain. Se eu colocar aqui no gráfico de 5 minutos, a gente começa a ver que ele está quase atingindo aqui o primeiro alvo de 618, tá? O que a gente vai fazer nesse caso aqui? Seguimos acompanhando, tá? Como a gente fez a entrada pela operação de 5 minutos, a gente pode também acompanhar aqui por 5. Uma coisa que está muito jogando a nosso favor aqui, tá? Você vê que em nenhum momento essa média de 9 períodos ela é perdida, tá? Você vê aqui, vê a média de 9 períodos, ele caminha por toda a média. Quando encosta a média de 20 períodos, ele dá mais uma força para voltar a descer, mas a média de 9 períodos está empurrando esse preço para baixo, tá? Existe uma região de resistência muito forte também no Fibonacci aqui no 50%, que está sendo perdida agora aqui nesse candle de número 33, ó, perdeu o candle aqui e atingiu o primeiro alvo de 618. Se você fala assim, eu quero sair neste alvo de 618, beleza, tá? Você pode tranquilamente sair, você já estaria aí com gain de quase R$600, ou seja, fazendo 60% do seu capital, tá? Isso é totalmente factível. E aí, é uma decisão muito pessoal, tá? Às vezes você vai falar assim, é meio-dia e 45, eu tô saindo para almoçar, pô, dinheiro no bolso, colocou alguém lá, vai ser feliz. Não, eu quero ver esta operação rolar e vou deixar ela até o final. Também é uma possibilidade, tá, pessoal? Também é uma possibilidade, tá? Que é exatamente o que a gente está fazendo agora, tá? Ao meio-dia e 50, ele está caminhando para o nosso segundo alvo de Fibo, tá? R$600 aqui, tá quase R$700. Ele está caminhando, vamos aguardar nesta operação. Então, uma operação que começou ali mais ou menos, tá? Às 10h35 da manhã, nós fizemos a entrada pelo candle de 5 minutos e ao meio-dia e 55 ela está caminhando aqui para esse alvo. Será que vai bater? Vamos aguardar. Vamos aguardar, tá? O alvo de Fibonacci, mas você vê que ele estaciona muito, né, nos valores, né? A retração de 50 estaciona muito, vem no 618, bate bonitinho, rompe o 618, caminha aqui para o alvo de 100%, tá com uma carinha que vai pegar a nossa ordem, assopra, não pegou. Normal, tá, galera? Normal, segue, você escolhe. Pô, no seu feeling, vou arrastar um pouquinho, perder um pouquinho no gain, é uma possibilidade. Outra possibilidade que você tem também, tá? É de manter ali, que é o que a gente está fazendo. Vamos aguardar, ver se vai acontecer, tá? Já é aqui 1h06 da tarde, às vezes você tá precisando sair para almoçar, você fala, vou zerar a operação, é uma possibilidade também, ou vou aguardar aqui e pôr este dinheiro no bolso, tá? No nosso caso aqui, tá quase pegando a ordem, então eu vou deixar rolar aqui, vamos ver o que vai acontecer, tá? Mas fato é, pessoal, aqui que você já fez praticamente 70% do seu capital que você colocou ali como margem, tá? E aqui, turma, você vê que a operação ela já andou e andou bem, né? A operação andou legal. Nesses casos aqui, aí sim, tá? A operação andou muito, aí eu trago ela para o meu 0 a 0 aqui, tá? Caso aconteça, tá? Eu não tomar mais o meu stop e deixo rolar aqui. Vamos ver se vai pegar o meu gain ou não, tá? Mas quando eu vejo que já andou muito, tá muito próximo de pegar, eu tenho duas opções. Primeiro, venho aqui
e subo um pouco o meu gain ou deixo no 100%. Aqui eu vou deixar no 100%, tá? Porque tá com muita carinha que vai pegar a minha ordem. Vamos acompanhar. Assopra, ajuda, ajuda, ajuda. Vamos lá. Lembrando, tá? Você tem a opção de configurar o seu stop para depois pega o seu gain para ele sumir, ou você apaga ele manualmente, tá? Só precisando deixar uma ordem apregoada depois do seu gain, tá bom? Ó, candles pequenos aqui, 1h22 da tarde, por um tique para pegar no nosso gain. Vamos acompanhar mais um pouquinho, tá? Mas tem isso, tá? A operação que você entrou lá às 10 e pouco da manhã, você está praticamente dobrando aqui o seu capital nesse modelo, né? Estaria fazendo, se pegar esse gain aqui, 84% do seu capital, caso você entre com R$1.000, tá? E aí, a 1h27 da tarde, está bem próximo de pegar a ordem, pegou a ordem. Legal, você vem aqui, cancela o stop, tá? E nesta operação, nós fizemos R$846 no ambiente de simulação, com R$1.000 de margem ali, né? Que vai dar, aliás, R$1.000 investidos, que vai dar uma alavancagem de R$99.000 pelo BTG, nos proporcionando este gain. O que a gente olhou? Olhou lá fora, estava numa tendência vendedora, né? O FEF, que é o minério lá em Dalian, sim, estava. Olhamos aqui que no modelo vendedor o suporte estava bem próximo do preço de fechamento. Olhamos que o ativo abriu rompendo e não rompido. Tivemos paciência para essa operação, porque esse é o grande segredo, tá? Não mexemos no stop logo de cara, porque senão estaremos fora da operação, e deixamos rolar a operação. E deu gain. Beleza? Turma, gostou desse conteúdo? Então se inscreve no canal, dá um curtir, compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá? E acesse esse e mais conteúdos aqui da Bitrader. É um prazer estar sempre com vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!